Gente, em alguns casos é necessário retirar o útero. É porque tem sangramento, tem miomas, e aí as pacientes, quando fazem esse tipo de procedimento cirúrgico, elas ficam com muitas dúvidas. É por isso que a gente vai falar deste assunto sobre histerectomia com a doutora Emília Alexandrino, nossa ginecologista e obstetra. Tudo bom, doutora? Olá, Ellen. Realmente, essa cirurgia é uma cirurgia que causa muitas dúvidas nas mulheres, né? Porque a retirada do útero, querendo ou não, é como a retirada da mama, é uma cirurgia mutiladora. Você vai perder um órgão, você vai perder a matriz feminina, né? E as mulheres se preocupam com isso, porque muitas delas têm que fazer esse procedimento muito precocemente nas suas vidas. Então, o que é que leva a essa retirada do útero? Vários problemas, né? Miomatose uterina é uma das principais, as causas dos sangramentos uterinos anormais, que a gente chama hoje em dia a siglazinha do SUA, né, sangramento uterino anormal, que aí se inclui os miomas, adenomiose, endometriose, né? E também essas pacientes, muitas vezes, elas têm outros problemas, né? Por exemplo, problemas hemáticos, doenças hematológicas, que fazem com que ela não pare muito, não consiga ter um controle da menstruação. E aí, muitas vezes, culmina por ter que tirar o útero, né? Para ter o controle do sangramento. São pacientes que têm anemias crônicas, que fazem acompanhamentos sempre com hematologista, né? E não conseguem o controle da doença. Enfim, uma das coisas que elas mais se preocupam é: doutora, o médico disse que eu vou ter que tirar meu útero. E como é que vai ficar a minha vida sexual daí para frente? Bem, dependendo da idade, a vida sexual vai se tornar muitas vezes até mais fácil, tá? Por quê? Porque se ela era uma paciente que vivia tendo sangramento, que vivia com dor pélvica crônica, provocada por alguma dessas doenças que causam os sangramentos uterinos anormais e aquela chateação de estar o tempo todo preocupada se está sangrando, se não está, às vezes sangra durante o ato sexual, não é? Ou fica com muita dor durante o ato sexual, então pronto, ela vai resolver o problema dela. E se é uma paciente que já está ali no período próximo da menopausa, ou já está no climatério, quer dizer, ela já está menopausada, mas ela tem que fazer essa retirada do útero por algum motivo. Às vezes são pacientes que protelaram muito a cirurgia, e mesmo chegando próximo da menopausa, que é muitas vezes quando você deixa de ter aquela razão primordial para a retirada do útero, porque ele não vai mais crescer, tendo em vista que os ovários não vão estar mais produzindo estrógeno, que é o que faz o mioma engordar, que é o que faz a adenomiose se desenvolver, né? Então, a endometriose dá mais implantes e se disseminar na região pélvica. Aí a paciente protelou, e ela fica naquela fase ali que ela já está com 54 anos, ainda está sangrando, ainda está, como se diz, naquele sofrimento, né? E muitas vezes você não consegue o controle com a medicação. Às vezes ela vai no ginecologista e ele fica ali tentando, e tenta por 6 meses, tenta por 1 ano. Tem pacientes que ficam aguardando e faz medicação hormonal, e coloca DIU de Mirena, e faz injetáveis, e trata associado uma anemia, porque quanto mais anemia, mais perde fator da coagulação, mais sangra, fica um círculo vicioso. Mas aí a paciente não consegue controlar e tem que terminar com a histerectomia, né? E como é que vai ser essa vida dessa paciente que faz a histerectomia e que já estava ali no período da perimenopausa? Ela vai poder fazer a sua reposição hormonal tranquilamente depois. Ela vai ter qualidade de vida, coisa que ela não estava tendo. Hoje em dia as mulheres têm uma atividade muito grande, elas trabalham fora, elas cuidam da casa, elas cuidam do filho, elas dão atenção para o esposo, elas vão para a academia. Então, muitas delas, como se diz, têm uma atividade tanto mental como física muito intensa. E ela precisa ter qualidade de vida, não é? Sim. Então ela vai poder fazer a sua reposição hormonal com tranquilidade e realmente ter isso. Doutora, e quando é que eu sei que eu realmente tenho que tirar esse útero que não dá mais para me segurar? Exatamente quando o seu ginecologista, que é quem está lhe acompanhando, diz: olha, eu já tentei de tudo, então agora a senhora tem que tirar. E tem aquelas outras
que mal tem um probleminha, às vezes aparece ali um mioma de 1, 2 centímetros, que não é submucoso, que não está dentro da cavidade endometrial, que é os que dão mais sangramento, mas que ela já chega dizendo, doutora, eu quero me livrar disso, eu quero tirar o útero. Na minha família todo mundo morre de câncer, minha tia morreu, minha prima, minha irmã, eu quero tirar o meu útero. Não é assim. Existem protocolos, existem as indicações médicas cirúrgicas, porque como eu disse, é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia mutiladora e ela traz consigo algumas complicações cirúrgicas. Toda vida que você se submete a um procedimento cirúrgico, você tem complicações que podem ser anestésicas ou podem ser cirúrgicas, inerentes àquele tipo de tratamento. Né? Então, quantas e quantas pacientes, muitas vezes pacientes que já tiveram cirurgias prévias e por isso tem mais aderência. Aderência é quando, durante o processo de cicatrização, um tecido vai grudando, vai aderindo realmente ao outro, né? O que é uma das causas de dor pélvica. Então, essas pacientes, quanto mais cesarianas, por exemplo, mais dor, mais aderência, mais dificuldade técnica durante a cirurgia para o cirurgião realizar o procedimento. Mais risco de ter uma lesão de intestino, de ter uma lesão de ureter, porque os vasos uterinos, eles passam, a artéria uterina, ela passa, o ureter passa por baixo dela. Então, muitas vezes, quando eu vou aqui embaixo, perto do colo uterino, retirar, tentar pinçar para tirar o útero, eu vou e leso o ureter. E aí essa paciente passa a apresentar problemas no pós-operatório. Muitas vezes nem é identificado logo, ela tem alta, vai para casa, o paciente não está urinando bem, vai para casa de sonda e depois aparece uma fístula, né? Então tem vários desses problemas. Outra coisa, essa cirurgia ela pode ser por via abdominal ou por via vaginal, né? Também é uma coisa que tem que ser conversada com o médico. As cirurgias vaginais, geralmente, elas têm uma recuperação muito boa, maravilhosa, né? A paciente, ela consegue voltar às suas atividades com muito mais rapidez e você consegue, durante a cirurgia, a esterectomia vaginal, resolver logo o problema ali do períneo da paciente, dar uma sustentabilidade maior, arrumar ali a estética da vagina, da região do assoalho pélvico, que já faz parte ali de uma outra cirurgia que você agrega a esterectomia vaginal. Pode ser retirado com úteros pequenos, com úteros maiores. O que não pode é quando a paciente tem um útero já muito fixo devido a aderências provocadas por cirurgias prévias. Então, pacientes que tiveram muitas cesarianas, o médico faz o exame, ele vê que o útero não vem muito, que está muito firme ali, aí é melhor que ele tente pela via superior mesmo. Né? Mas muitas vezes as pacientes fazem a esterectomia por via vaginal e aproveitam e o médico já faz o sling, que é a colocação de tela para dar uma sustentabilidade na bexiga, para evitar que ela tenha uma incontinência urinária. Porque é um dos problemas que podem acontecer com a esterectomia. Com o tempo, como você não tem mais o útero, a gente vendo pela anatomia, o útero é como você imagina um hambúrguer. O útero é o hambúrguer, e uma parte do pão é o reto que está atrás dele e a bexiga é o outro pão que está na frente. Então ele fica ali acomodado entre o reto, o intestino e a bexiga. Então quando você retira, que você corta os ligamentos cardinais, que é que dá sustentação do assoalho pélvico, aí o que é que você vai ter? Uma maior facilidade desse assoalho que já vai relaxando, a musculatura vai relaxando, quando você passa do período da menopausa, exatamente pelo déficit hormonal, e isso é normal, é fisiológico. Então, a cúpula da vagina, ela vai descendo e vai prolabando para dentro da vagina, e às vezes se exterioriza mesmo, tanto a vagina, as paredes vaginais e a bexiga junto. E às vezes até um pouco de enterocele, que é o prolapso do reto para dentro da vagina da paciente. Né? A paciente às vezes diz, doutor, eu estou soltando vento pela vagina. Quando eu tenho relação sexual, me sinto muito constrangida, porque eu escuto um barulho às vezes. Né? Quando o homem coloca o pênis e às vezes retira, entra ar junto, porque existe uma frouxidão e ela se sente constrangida. Né? Ou então ela se urina durante o ato sexual. Então operou, ela vai ter que ter um segmento, ela tem que fazer o acompanhamento, continuar indo com o ginecologista, né? Fazer algum trabalho de fisioterapia para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, para que esses órgãos intrapélvicos não desçam. É a lei da gravidade, é comum, a tendência é ir descendo mesmo.
né? Mas existem todas essas coisas que você pode fazer, entende? E outra coisa interessante que a gente vale conversar é que ainda existem homens que dizem assim: Ave Maria, a mulher tirou o útero, agora ela está toda oca. Eles usam esse termo. Então, elas têm, como se diz, elas ficam ali, muitas vezes, doutora, eu ainda vou ser mulher? Elas chegam e perguntam isso. No serviço público a gente escuta muito, né? Tem as pacientes que às vezes se retraem e sofrem porque tem um prolapso uterino, às vezes de grau 2 ou grau 3 ou grau 4, quando aquele útero sai realmente todo para fora e faz até, ele sai, ele está aqui dentro da pelve, ele vai sair pela vagina e vai ficar para fora, fica parecendo, gente, como se fosse um testículo de carneiro, um testículo de boi, aquele negócio crescido e para fora, e com o atrito entre as coxas e as pernas, ele rala, não é? Então tem que fazer também a cirurgia de retirada e depois a suspensão desse assoalho pélvico com as técnicas devidas. E a outra coisa que eu queria só para fechar é fortalecer que as pacientes, uma vez fazendo a cirurgia, elas têm que ter o repouso que é indicado pela equipe cirúrgica, retornar com o ginecologista e na consulta do pós-operatório, ela deve procurar levar para o ginecologista, não esquecer o resultado da biópsia. Tudo que a gente tira do nosso corpo, a gente tem que ter o resultado daquela biópsia, desde um sinalzinho, um simples sinal. Porque nesse resultado da biópsia é que vai dizer o que é que foi tirado. Muitas vezes o médico não informa para ela e ela também não se atenta para perguntar. O doutor deixou meus ovários, deixou minhas trompas, tirou só o útero, tirou o útero todo, deixou o colo do útero. Eu vou ter que continuar fazendo preventivo, porque se ela tirou o útero todo, ela não precisa mais fazer o preventivo. Se deixou o colo, ela vai ter que continuar fazendo, tá? E as trompas, elas devem ser retiradas durante a esterectomia. Os ovários só se tiver com problema. Se não tiver, mantém os ovários lá no cantinho deles, a não ser que ela já esteja pós-menopausa e esses ovários já estejam lá em fita, reduzidos, atróficos e não tenha mais produção hormonal, só sirva para dar doença mais na frente. Mas se ainda for na fase funcional, eles têm que ser mantidos. Mas as trompas têm risco de fazer câncer lá na frente. Tem alguns estudos que já falam a respeito disso, né? Então deve ser tirado, não vai mais servir. Se eu não tenho mais útero, para que eu vou deixar a trompa? Se não tem mais como engravidar, né? Então é isso. Então, mais dúvidas, as pacientes que se sentirem aí, que estão nesse contexto, ou que tem que fazer, que estão aguardando, que estão, ou que já fizeram e que têm algumas dúvidas, estão passando por alguns problemas decorrentes da cirurgia, podem enviar mensagens, pode procurar tirar suas dúvidas, pode entrar em contato e a gente está pronta para responder e esclarecer. Tá certo. Maravilhosa, doutora Emília, obrigada pela participação. É sempre uma aula aqui conversar com você, porque você é incrível. Parabéns pela sua forma de comunicar com as pessoas de casa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E a gente finaliza por aqui. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que tem mais nas próximas edições aqui. O seu doutor me consulta com muita informação. Tchau, tchau.